Mais uma vez, a paz do Senhor, caros irmãos e irmãs que estão presentes no culto de adoração a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Estamos muito contentes com o nosso Deus. O nosso Deus é bom, eterno é a sua misericórdia para sempre. E nós estamos num tema muito importante, que é o poder da gratidão. O poder da gratidão realmente é uma dinâmica para a vida cristã, que nós precisamos estar envolvidos, embutidos com esse poder da gratidão. Sempre lembrando que devemos ser gratos ao Senhor por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Isso é gratidão, porque se Ele não fizer, é perigoso você não querer adorar, porque se você adorar a Deus só por aquilo que Ele faz, pode ser que Ele demore um pouquinho para fazer, e aí você não vai adorar. Então eu te convido a adorar por aquilo que Ele é. Ele é o Deus eterno, é o Deus Criador do céu e Criador da terra. Salmos de número 50, a palavra de Deus nos afirma, é um texto que nós estamos nos embasando para estarmos tratando sobre esse assunto tão importante, que é o poder da gratidão, que diz: aquele que oferece por sacrifício ações de graças, me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Ou, em outras versões, aquele que oferece gratidão, eu o abençoarei e mostrarei a minha salvação. Como é importante a gente viver uma vida de agradecimentos, até porque gratidão significa o ato de agradecer, é o meio que nós temos de agradecer àquele que nos faz o bem. Muito embora a Bíblia ela nos ordena que nós devemos fazer o bem para aqueles que nos fazem o bem, mas devemos fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal também. Não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. E quando nós pagamos o mal com o bem, nós estamos nos colocando no altar da adoração, no altar da gratidão, e o Senhor Deus então recebe nesse altar da gratidão e Ele traz para a gente salvação. Semana passada nós começamos o nosso tema e nós dissemos sobre a necessidade de ser grato à vida. E eu quero tratar agora para vocês o segundo passo, o segundo tipo de gratidão, segunda razão pelo qual nós devemos ser gratos a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus também pelos grandes desafios que nos são propostos. Desafios, eles acontecem abruptamente. Desafios acontecem de repente. Desafios não são projetados. Desafios para a gente enfrentar, a gente não vai lá e procura o desafio para cumprir. Ele bate a nossa porta. Desafio, ele entra pela nossa porta e se apresenta diante da gente, e a gente tem que enfrentar. A gente, e agora? E agora não enfrenta. É um desafio que você tem, e Deus não te deu um espírito de covardia, mas espírito de valentia, e com essa valentia você vai enfrentar o grande desafio.
a gente vê no Velho Testamento e também no Novo Testamento, mas principalmente no Velho Testamento, quantos desafios aqueles homens tiveram que enfrentar. E eram desafios abruptos, ou seja, de repente estava o Josué tranquilo, de boa, que a coisa mais gostosa que tem no mundo é você auxiliar. A coisa melhor que tem no mundo é você dormir sabendo que tem um líder para correr atrás do prejuízo e você vai só auxiliar esse líder. O Josué estava assim, trabalhando com Moisés, um grande líder auxiliar. Entretanto, apenas um auxiliar. Entretanto, apenas um que estava no pé do monte aguardando o seu líder descer para continuar. Entretanto, aquele que estava só aguardando a palavra de ordem do seu líder para juntar com os homens de guerra que ele havia treinado no deserto para enfrentar amalequitas, para enfrentar os inimigos de Israel que abruptamente se levantavam contra Israel. Estava Josué tranquilo. De repente, Deus se apresenta a Josué e diz: Josué. E o Josué diz: pois não, meu senhor. Ele disse: não sei se você está sabendo, mas o meu servo Moisés morreu. Vem na porta do Josué algo abrupto, algo de repente. Ele não se preparou para liderar o povo de Israel, ele não se preparou para passar o Jordão, ele não se preparou para guerrear contra a cidade de Jericó, ele não se preparou para isso, muito embora ele havia ido com Caleb para verificar a terra. Ok, ele havia ido lá, mas ele tinha um líder, ele tinha o Moisés. Mas abruptamente chega o desafio. Qual é o desafio? Moisés, aliás, Josué, o meu servo Moisés é morto. É mesmo? E deixa eu te falar uma coisa. Fala, Senhor, você será o novo líder. Você vai fazer este povo entrar na terra que um dia jurei aos seus pais lhes daria. É você. Foi de repente, foi abruptamente, aconteceu assim, de uma hora para outra. E desafios falam de oportunidades. Desafios vêm à sua frente para que você tenha uma oportunidade para testar o seu caráter, para testar a sua fé, para testar a sua coragem de enfrentamento, de embate. Acontece subitamente, abruptamente, desafio. O Josué correu? Não. O Josué falou: tá bom, senhor, eu vou. Ô Caleb, você me ajuda? O Caleb era o colega dele, tinha ido lá para espiar a terra. Mas só ficou por agora, vamos nessa, vamos junto. E agora o que era Moisés e Josué? Agora era Josué e Caleb. E ele enfrentou o desafio, o primeiro desafio que o Josué enfrenta é ter que passar o Rio Jordão em cheia, com as suas ribanceiras em cheia. Tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas com ele, crianças, idosos, animais. Como entrar naquelas águas? Como atravessar aquele rio? O povo dizendo: vamos ver agora se esse tem capacidade para ser igual o líder Moisés.
Se ele tiver capacidade, se ele tiver enfrentamento, se ele for no embate, nós iremos com eles. Então a gente volta para o Egito, e lá no meio tinha os revolucionários. Deus já tinha matado 250 com as suas famílias, mas ainda haviam revolucionários no meio daquele povo. E agora Deus fala para Josué: Josué, fala para esse povo tomar banho, trocar de roupa, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E ele falou para o povo: oh, santificai-vos. Santificar era para ele naquele tempo, era tomar banho, tá bem? Era se lavar, era se purificar, era trocar de roupa, era pensar em Deus, era se preparar para ser usado por Deus, era se preparar para ver a manifestação da glória de Deus. E eles então fizeram isso e ficaram animados, preparados para ver uma manifestação, e viram. O Josué pediu para os homens santos entrarem naquelas águas. As águas não aconteceram nada, até que, quando os homens santos que estavam carregando a arca, eles entraram na água gelada do Rio Jordão. Água gelada porque vinha lá do pico do Monte Sinai, descia a água do Monte Sinai, geleira lá no pico, e descia, e ao descer a água gelada misturava-se com as águas do Rio Jordão. Então aquelas águas estavam geladas. Os homens santos de Deus, santificados, eles tiveram que enfrentar também aquele desafio. Eu não sei se você enfrentaria. Talvez alguns que a gente conhece por aí diriam: vou nada, isso é coisa para você, você está querendo fazer essa loucura? Faça você, eu não vou. Mas aqueles homens tinham certeza que Deus faria maravilhas, que Deus havia dito que era para eles se santificar, porque Deus faria maravilhas no outro dia. E esse outro dia tinha chegado. Agora os homens santos vão dando passos e vão entrando naquelas águas geladas, carregando a arca da aliança, a presença de Deus. Nada estava acontecendo até que aquela arca, a base daquela arca, tocasse nas águas. Quando a base da arca, que estava próxima aos ombros dos homens santos, tocaram nas águas, as águas pararam de correr, tornou um montante um lado, e o resto das águas continuaram correndo e foram lá para o Mar Morto, e todo aquele leito do Rio Jordão ficou seco para que 3 milhões de pessoas aproximadamente passassem de pés enxutos. Os milagres acontecem por causa de desafios. Os desafios vêm para provocar milagres. Não tenha medo de desafios. Não. Desafios vêm para provocar milagres. Josué, você vai ser líder. Eis-me aqui, Senhor, é só o que Deus esperava. Agora eu falo para você e você reporta para o povo. Diga para o povo se santificar, eles obedeceram. Deus então fez o milagre e eles passaram de pés enxutos. E sabe o que eles disseram? Assim como fomos com Moisés, assim como nós obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti também, ó Josué, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por meio do seu intermédio. Por que Deus fez grandes coisas, fez milagres no meio do povo de Israel? Primeiro, porque o Josué assumiu e enfrentou um grande desafio. Segundo, os homens que estavam com ele, o colegiado de homens santos que estavam com ele, não retrocederam, enfrentaram, e ao enfrentar,
Então Deus fez o grande milagre. Desafios vêm para promover grandes milagres. Você sabe perfeitamente que Gideão, malhando trigo para esconder-se dos seus opositores, dos ladrões que vinham para roubar a sua riqueza e a riqueza da sua família, e ele se colocou à disposição de fazer pelo menos a salvaguardar o que era de sua família, pelo menos isso. E de repente Deus envia o anjo do Senhor, que é o Cristo do Velho Testamento, e chega e fala com Gideão: varão valoroso, eu vim aqui para dizer que você é muito valoroso diante de Deus. Por que Gideão é um homem valoroso diante de Deus? Porque ele enfrentou um desafio. Ele disse: eu não vou ser roubado, eu vou enfrentar ladrão aqui não. Ninguém vai roubar a minha possessão, ninguém vai roubar o que a minha família deixou para mim, ninguém vai roubar o que pertence à minha família. Os outros deixa eles cuidarem de si, deixa tudo no campo ali, deixa eles roubar. O importante para nós é viver em paz, deixa eles roubarem. O Gideão falou: aqui não, vou deixar não. Deus foi falar não com outros que deixaram de ser roubados. Deus foi falar com Gideão, que enfrentou um desafio, e o desafio era proteger a sua família. E o Gideão até chegou a dizer: eu sou o menor da casa do meu pai, se eu fosse varão valoroso desse jeito, o senhor está dizendo, eu teria feito proezas antes de hoje, eu estou só guardando aquilo que pertence à minha família. E o anjo do Senhor disse: por isso mesmo, você, o que está fazendo com a família, vai fazer com toda a nação de Israel. Eu encontrei que está se colocando à disposição de salvaguardar o que pertence à família, vai ter condições de salvaguardar o que eu tenho de possessão para toda a nação. O Gideão enfrentou um desafio. E você sabe, ele se tornou juiz em Israel. Juiz, guerreiro, venceu os inimigos. Ele e só 300. Começou com 32 mil, mas covardes e medrosos, voltem. Ficaram contentes, uma multidão. Estava olhando assim, era uma igreja com uma multidão, uma igreja com 32 mil pessoas, 32 mil membros. Moleza, 32 mil membros, vamos massacrar os nossos inimigos. Eu disse: não. O teu desafio não é massacrar o inimigo com 32 mil. Eu quero ver se você é bam. Eu quero ver se você tem fé. Eu quero ver se você vai continuar todo alegre desse jeito. Com 300 só. 300 só. Porque os outros são medrosos e covardes. Manda embora. Mandou embora covardes e medrosos. Quem enfrentou ou enfrentaram os desafios, ou o desafio? Apenas 300 pessoas. E com essas 300 pessoas, mais o Gideão, Deus deu vitória para toda a nação de Israel. Vamos deixar de novo bem claro: os desafios projetam-nos para grandes vitórias, milagres. Deus só vai fazer milagres se você aceitar o desafio. Desafio é aquilo, gente, que está fora do seu alcance.
Desafio é aquilo que quando você vê, fala, jamais eu conseguirei, mas eu vou enfrentar. E aí você enfrenta com a fé que você tem em seu Deus. E quando você enfrenta, Deus vem do céu, toma você e usa poderosamente. Você não precisa de mais ninguém a não ser você e Deus para fazer grandes proezas. Não precisa de multidões. Deus provou para o Gideão que o seu desafio seria vencido com a fé que ele tinha em Deus e com 300 pessoas que não tinham, que não eram medrosos, 300 pessoas que tinham coragem para enfrentar. Deus espera que a gente cresça como indivíduos quando a gente enfrenta diariamente os nossos desafios. Deus propõe, coloca todos os dias desafios à nossa frente e Ele espera que a gente enfrente de peito aberto, respire fundo. Ô pastor, mas não dá medo? Medo é inerente no ser humano. Depois da queda adâmica, todo ser humano tem medo. O que você precisa fazer? Dominar o seu medo, porque medrosos e covardes retornam, recuam. E a minha Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que recua, mas na alma que avança. A alma que mesmo com medo diz assim: você não vai ficar me achar com medo não, sai para lá medo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí enfrenta gigante Golias, destrói o gigante Golias, fica esperando mais 4 irmãos de Golias com uma pedrinha na funda, e todo mundo lá medrosos, Saulzão medroso, todo o exército com medo. Mas desce o Davizinho, que enfrentou o seu medo, dominou o seu medo e matou o gigante Golias. Deus autoriza que a gente cresça como indivíduos aqui na sociedade humana, como igreja também, enfrentando desafios. E se você enfrenta os desafios de frente mesmo, encara. A minha Bíblia diz que você é mais que vencedor. Eu nunca conheci ninguém que vence se não lutar. Nunca. Mas eu conheço os que lutam e vencem. Lutam e vencem. Desafios são para serem enfrentados. Lutam e vencem. Gratidão a Deus pelos desafios que nos estão propostos. Deus não quer que você coloque embaixo do tapete o seu desafio. Deus não quer que você fale: deixa para lá, não vou enfrentar isso não quero saber disso não, isso aqui não, eu quero viver em paz. Não existe um texto bíblico que diz assim. Há para Deus e para o ser humano um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo que é de abraçar, tem tempo que é para deixar de abraçar. Tem tempo que é de guerra e tem tempo que é de paz. E eu quero dizer para nós e para todos que vão nos assistir por meio das mídias sociais, que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós não estamos vivendo um tempo de paz. Jesus diz assim: não pensais que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Guerra contra o quê? Contra o pecado, guerra contra o diabo, guerra contra os demônios. Não penseis que eu vim trazer tranquilidade e paz. Não, eu vim trazer guerra, desafios. Eu sou desafiado todo dia, você é desafiado todo dia.
ministerialmente, também profissionalmente. Existem os desafios que a gente encara. Todo santo dia, Deus nos coloca um desafio à nossa frente. Os que lutam, os que enfrentam, vencem e vão estar nos anais da história, mais que vencedor. Os que não lutam são covardes e voltam, não vão ter seus nomes nos anais da história. Gideão, conhecemos o nome dele porque ele lutou. Josué, conhecemos o nome dele porque ele lutou. E o homem com 85 anos de idade chamado Caleb, nós conhecemos o nome dele porque ele lutou. Desafios existem para serem enfrentados. Se você fica com essa palavra e você agradeça a Deus pelos desafios que lhe estão propostos, porque através dos desafios Ele vai te tornar vitorioso, e você vai ser conhecido pelos embates que você trava todo santo dia, e você vai vencendo, vencendo, vencendo. Desafios nos coloca diante de vitórias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com todo tipo de bênçãos espirituais e materiais. Que você seja corajoso para enfrentar os seus embates, enfrentar os seus desafios e ser agradecido. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus abençoe.